Olá, caríssimos alunos, eu sou o professor Cláudio José, sou professor de Química do curso Lívia Kingman. Hoje nós vamos fazer aqui uma correção da prova do PISM 3, no caso de vocês aí, do ano de 2022. Eu escolhi essa prova aí que tem algumas questões interessantes que a gente está fazendo com vocês aí, ok? Então vocês podem dar uma olhadinha na prova, só dar umas dicas para vocês e relembrar do que vocês precisam estudar aí do PISM 3 de Química aí, ó. Vamos lá então, ó. Parte de eletroquímica, pilhas e baterias e eletrólitos, você tem que saber isso aí, né? Catodo, anodo, polo positivo, negativo, calcular DDP da pilha, voltagem, ok? Eletrólise ígnea, eletrólise aquosa, essa é a parte de eletroquímica. Cinética química também é muito importante, velocidade de uma reação, né? Os fatores que influenciam numa reação, né? Velocidade, superfície de contato, temperatura, pressão, concentração dos reagentes, principalmente o catalisador, ok? Os gráficos termocinéticos, né? A lei da velocidade, isso é muito importante aí na cinética química. E equilíbrio químico e iônico, muito importante, né? A constante de equilíbrio, vamos lembrar lá do equilíbrio químico, cálculo de pH, né? Constante de acidez, constante de basicidade da água, Kp, Kc, ok? Essa é a parte de físico-química que está dentro do PISM 3 aí, na parte de química. E a parte final que é de orgânica, né? A gente vai ter isomerias, né? Isomeria plana e isomeria espacial, que no caso isomeria plana a gente vai ter 5, né? Isomeria de cadeia, posição, de compensação, de função e a tautomeria. E a isomeria espacial, no caso a gente vai ter a famosa cis-trans, né? A geométrica cis-trans e a isomeria óptica, no caso aí de espelhos, né? Que a gente vai ter lá o famoso carbono assimétrico que vai desviar um plano de luz polarizada para a direita destrógeno, para a esquerda levógeno. E a parte de reações orgânicas também, que é muito importante, né? As reações orgânicas, reações de adição, eliminação, oxidação, substituição e de combustão. E depois vocês vão dar uma olhadinha na parte de meio ambiente aí, né? Indústria petroquímica, indústria de álcool, isso é uma parte mais teórica que vocês vão estar dando uma lidinha aí, ok? Então eu estou aqui com a prova aqui, do PISM 3, vamos começar a resolver esse triênio aí, que foi 2022, vamos começar com as questões objetivas. Lembrando que na prova a gente vai ter uma tabelinha periódica, volto a só dizer para vocês que a tabela é preta e branca, vamos tomar bastante cuidado, né? E vai estar somente com o símbolo dos elementos e com o seu número atômico e o seu número de massa lá. Ok? Então, ó, a questão número 6, que começou essa prova de 2022, é uma questão de eletroquímica, vai falar aí, né, sobre a parte de eletroquímica. E só para adiantar, vai ser sempre dado, aguardem aí, vai ser sempre dado os potenciais padrão de redução. O que é redução? É ganhar elétrons. Vamos guardar isso aí, né? A gente tem redução e oxidação. Oxidação é quando perde elétrons. A redução é quando, né, o metal, né, o poro está ganhando elétrons aí. Ok? O exercício fala, ó, o aço é composto majoritariamente por ferro metálico e possui várias aplicações em nosso cotidiano. No passado, as latas de aço utilizadas pela indústria de alimentos eram revestidas, está falando aí no metal de sacrifício, ou no metal de proteção, né? Revestidos por uma fina camada de estanho, né? Chamadas as folhas de Flanders, vocês conhecem aí. Ok? Então está falando aqui do ferro metálico aqui, do aço composto pelo ferro metálico aqui. E aí, ele deu o potencial de redução aí de quatro elementos aí, ó. O potencial de redução do ferro 2+, que é menos 44, do níquel, que é menos 0,28, do zinco, que é menos 0,76 volts, e do estanho, que é menos 0,14. Todos são negativos, mas qual que é o maior? Vou lembrar vocês que o maior é quem está, né, dos negativos, o maior é que está mais próximo de zero. Então, no caso, vamos destacar aqui que o estanho seria o que tem o maior potencial de redução. E quem teria, de todos eles, quem teria o menor potencial de redução? Quem estaria mais longe lá? O zinco. O zinco seria o eletrodo de menor potencial. Já depois, pela ordem, né? Pela ordem crescente do menor para o maior, né? Então seria zinco, ferro, níquel e estanho. Mas interessante que essa questão, ela pergunta qual a afirmativa correta, e vocês vão ver depois que a gente vai ver que foi uma questão que ela foi anulada, por incrível que pareça, porque nenhuma resposta bateu aqui, ó. Se a gente observar, dessa pergunta aqui, ele está perguntando qual que é o elemento que vai proteger o ferro aí, ó. Se a gente pegar, ó, na letra A, ó, o zinco se reduz porque tem maior potencial que o
Estanho, tá errado lá, é o estanho que tem maior potencial do que o zinco, então essa afirmativa é falsa, ó. O níquel é um agente oxidante que faz o estanho metálico oxidar. Se o níquel é um agente oxidante, ele estaria sofrendo a redução em relação ao estanho. Olha o níquel lá, ó. O níquel, o potencial dele é menos 28, é maior, é menor do que o do estanho. Então também é uma afirmativa falsa, ó. O estanho tem maior potencial de redução do que os demais. Vamos voltar lá. O estanho tem maior potencial de redução do que os demais. Aqui está certo, né? E se mantém na forma metálica. Não. Ele vai sofrer a redução, ele vai passar para a forma metálica, ele não se mantém na forma metálica. Porque aqui, ó, ele é um íon. Ok? O estanho é o agente redutor que impede o ácido oxidar. O agente redutor é quem sofre a oxidação, não. O estanho, se ele tem maior potencial de redução, ele seria o agente oxidante também. Não tem resposta nessa, por isso que ela foi anulada essa questão. E fala que o ferro reduz, uma vez que o potencial de redução é maior que o do íon. Não é, é o contrário, né? O ferro não vai reduzir, olha o potencial de redução do ferro, menos 44, ok? Então só para deixar para vocês aí que foi uma questão anulada aí, mal elaborada e anulada aí. Mas uma questão que envolveu a eletroquímica, esses conhecimentos aí dos potenciais de redução, ok? Na questão número 7, ó, o naftaleno, né, derivado daí a gente vai ter as bolinhas de naftalina, aquelas bolinhas que usam para tirar cheiro, né? A fórmula do naftaleno, ó, é C10H8, uma figura abaixo, frequentemente colocada em guarda-roupas, aí que eu falei da bolinha de naftalina, né? Para evitar infestações de traças e baratas, quando tratado com ácido sulfúrico concentrado, resulta na formação de vários isômeros. Então aqui, ó, envolve duas questões aqui, gente. Vai envolver uma questão aqui que é reação orgânica e isomeria, ok? Ele está perguntando aqui, ó, quantos isômeros monossubstituídos? Essa parte aqui é importante, monossubstituídos por quê? Porque eu iria fazer só uma substituição aqui. Se a gente pegar outra coisa também, a gente vai pegar o naftaleno, ele é o quê? O naftaleno, ele é aromático. Então a gente vai ter uma substituição em aromático. E qual o caso que vai ser substituição em aromático? Se está falando que vai ser tratado com ácido sulfúrico, vai ser uma sulfonação, ó. O ácido sulfúrico é H2SO4, ó. Então a gente vai separar a hidroxila, a gente vai ter um composto chamado de ácido sulfônico, SO3H. Eu vou até escrever aqui, ó. Ácido sulfônico. Então, se ele vai ser monossubstituído, o que a gente vai entender então aqui? A gente vai entender que se esse ácido sulfônico aqui, ele vai o quê? A gente vai tirar um hidrogênio, né? Vai quebrar da dupla lá, no caso lá, vai tirar um hidrogênio e vai substituir por um ácido sulfônico, porque na reação de substituição é justamente esse SO3H que vai trocar de posição com o hidrogênio do anel aromático. Então, se a gente pegar aqui, eu vou fazer aqui nessa tela branca, ó, vou fazer duas situações que a gente pode acontecer, né, ó. Então, voltando aqui, a gente pode tirar desse hidrogênio que eu tinha falado aqui, ó, colocar um SO3H aqui, um ácido sulfônico aqui, e a gente pode fazer do outro lado também, ó. Também colocado na outra ponta, na outra extremidade do naftaleno, o ácido sulfônico. Então a gente está tendo quantos isômeros aqui, ó? 2. E seria isomeria de quê? E seria isomeria de posição. Então se a gente voltar na resposta aqui, nessa número 7 aqui, a resposta correta vai ser letra B, vai estar formando 2 isômeros, ok? Então aqui é uma questão que envolveu reações orgânicas, reação de substituição, sulfonação, que é o ácido sulfônico aí, ácido sulfúrico, e isomeria. Ok? Questão número 8, ó, já é uma questão de equilíbrio iônico aí, ó. No contexto de ácidos e bases, de acordo com a teoria de Borsellino-Lowry, né, de ácido, a teoria protônica, né, ácido doador de hidrogênio e base receptor, né, organiza os seguintes compostos, olha lá, ó, ele quer em ordem decrescente de acidez. O que é a ordem decrescente? É do menor para o maior. Ordem decrescente é do maior para o menor. Nós temos 5 ácidos aqui, ó. Ácido acético, fenol... desculpa, nós temos 5 substâncias, desculpe. Ácido acético, fenol, água, cloroetanol, que é um álcool, e o ácido tricloroético.
acético aí, ó. Como é que a gente vai fazer aqui, gente? Todos eles aqui, a constante aqui é de base 10, ó. Então é só a gente entender o quê? Logicamente, base 10, número negativo mais próximo de zero vai ser o quê? Maior, ó. Então vamos começar com esse aqui, ó, com ácido tricloroacético, ó lá, ó. 2 vezes 2 vezes 10 a menos 1 vai ser o maior, ó. Então começar com 5. Onde a gente começa com 5 aqui, ó? Na letra C, na letra D e na letra E, ó. Então, ó, 10 a menos 1. Depois a gente tem o quê? Deixa eu só aumentar a tela aqui, ó. 10 a menos 1, depois a gente tem 10 a menos 5. Aí já é o ácido acético, ó. Então já vamos eliminar aqui a letra E aqui. Então 5, 1, ó. Ficamos entre a letra C e a letra D, ó. 10 a menos 1, 10 a menos 5. Depois, ó, 10 a menos 10. É o fenol, que é o 2. Então a resposta correta é a letra D, olha lá, ó. 5, vê se eu fiz certo, né? Ácido tricloroacético 5, um ácido acético é 10 a menos 5, o fenol que é 10 a menos 10, depois 4, que é o cloretanol, que é 10 a menos 15, e a última é a água, que é 10 a menos 16. Questão bem fácil, bem básica aí, de constante de ionização do ácido, constante de acidez aí. Ok? Questão número 9, olha, existem muitas rotas sintéticas para obtenção do isopropanol propan-2-ol. Ó, é um álcool. Qual dessas reações abaixo, então ele quer saber reações orgânicas, qual dessas reações abaixo pode ser empregada para produzir? Então vamos lembrar que para a gente produzir um álcool vai ser uma reação de adição, gente, ok? Então vamos lembrar que é uma reação de adição que produz o álcool. Aí vamos lembrar, nós temos 4 tipos de reações de adição. A gente vai ter hidrogenação, a gente vai ter halogenação, a gente vai ter adição de aletos de hidrogênio, de ácidos, e a gente vai ter hidratação. Então vamos lembrar que a reação de adição tem que ser em quem? Tem que ser num composto insaturado. O que é um composto insaturado? É um composto que tem uma dupla ligação. Então, se é uma reação de adição, vai ser aqui, ó, a hidratação do propeno. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Prop são 3 carbonos. Ó. Ok? Propeno. Então ele vai sofrer, ó, uma reação de adição, ó, de água, ó. O que é essa água aqui, ó? Um carbono vai ganhar o hidrogênio e o outro carbono vai ganhar a hidroxila. Ok? Então, se a gente repetir aqui, ó, a gente vai quebrar a ligação π, que é a mais fraca. Então, na reação de adição, a gente quebra a ligação π, ó. O que vocês estão observando? Que esses 2 carbonos aqui da ponta aqui estão o quê? São 3 ligações. Então, um carbono. Aí vem aquela regra, né, de Markov-Nikov. Vamos lembrar, né? O carbono que tem mais hidrogênio ganha hidrogênio, o carbono que tem menos hidrogênio ganha hidroxila lá, ó. Eu formei o propan-2-ol. Ok? Então, uma questão teórica aí de reações orgânicas aí. E a última questão para a gente fechar aí é uma questão sobre cinética química aí, ó, né? O peróxido de hidrogênio oxigenado H2O2, ó, pode se decompor em meio ácido na presença de iodo segundo a equação. Então a gente está vendo pela equação que a gente tem 3 reagentes antes da seta aí, né? Ó. A gente tem um peróxido de hidrogênio, tem o ânion iodo e tem o cátion hidrogênio. Então a gente vai lidar aqui, né, com a lei de Gutenberg-Wade. Não sei se vocês lembram que a gente vai usar a equação exponencial, ó. Então nós temos aqui, vou até aumentar aqui, ó. Então nós temos aqui 4 experimentos aqui, ó. Experimento 1, 2, 3, 4. E nós temos os 3 reagentes, ó, água oxigenada, o ânion iodo e o hidrogênio. Então a gente vai analisar quem está mudando a concentração e o que está acontecendo com a velocidade da reação. Então vou perguntar a vocês, ó, vamos pegar do experimento 1 para o experimento 2. Quem que está mudando de concentração? A gente está vendo que a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, ele está o quê? De 0,10 para 0,20, ele está o quê?
dobrando a concentração. Já o iodo e o hidrogênio estão mantendo. Então, quando a água oxigenada dobra a concentração, acontece o que com a velocidade da reação? Ela está passando de 1,5 para 1,15 para 2,30, ela também está o quê? Dobrando, ó. Nós vamos colocar em equação exponencial, ó. Está dobrando a concentração de H2O2 e a velocidade também está acontecendo o que com ela? Está dobrando. Como a gente não tem expoente nenhum, a gente vai colocar que é 1, aí na equação exponencial a gente pode cortar. Então vamos colocar aqui pela lei da velocidade aqui, H2O2 vale 1. Se a gente analisar da segunda para a terceira, a gente vai ver que manteve constante aqui, ó. Né? Já vamos descartar aqui, ó. Já fizemos com a água oxigenada. Vamos olhar agora para o iodo e para o hidrogênio aí. Ok? Se a gente pegar agora do iodo para o hidrogênio, a gente vai ver o que aqui, ó? Que do iodo para o hidrogênio aqui, ó, a concentração aqui, ó, de 0,20 da 3 para 4 aqui, ó, ela diminuiu pela metade. Se vocês pegarem, que a velocidade ela também foi proporcional, ela diminuiu a metade. Então seria a mesma coisa, ó, diminuiu 2 vezes a concentração de um iodo e a velocidade diminuiu 2 vezes. Então a mesma coisa, eu tenho que cortar a equação exponencial à base. Então a lei da velocidade, que é a constante, que vai ser quem? Vamos ver as opções de resposta aqui. Vai ser quem? A concentração de H2O2 elevada à primeira e a concentração de iodo também elevada à primeira, então a gente vai marcar aqui como opção a letra D. Então, uma questão de lei, né, da cinética química, lei da velocidade, lei de Guth-Bergwald, vão sempre lembrar disso aí. Só para fechar essa aula aqui, quando a gente tiver reações, as que são chamadas reações não elementares, porque elas ocorrem em mais de uma etapa. Se ocorrer em várias etapas, a lei da velocidade ela vai sempre vir da etapa lenta, mas isso, gente, tem que estar escrito na prova, vocês não são obrigados a saber, porque é experimental. Então guardem, a lei da velocidade, numa reação de várias etapas, vai vir da etapa lenta. E nesse caso, se não for, o de Bergwald. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vou sugerir de novo que vocês refaçam as provas anteriores e tentam refazer a prova do ano passado, que é de 2023. Um grande abraço e bons estudos a todos.